Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Preparados para dar andamento às aulas de língua portuguesa? Então vamos lá! Hoje, na nossa aula de número 21, vamos aprender um pouco sobre os tipos de narrador, tá certo? Então vamos prestar bastante atenção. E por que é relevante, né, a gente aprender aí um pouco sobre esses tipos de narradores? Bom, de acordo aí, com a habilidade, analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero, certo? E por aí vai. Então, assim, além disso, além dessa habilidade, vocês vão aprender também a melhorar a sua interpretação, a sua compreensão de texto, vai melhorar também a sua produção textual, principalmente a sua produção de narrativas, tá certo? Então, assim, é muito relevante a gente aprender esse assunto. Antes, vamos viajar um pouco. Eu trouxe aqui um livro e vou recitar um poema para vocês, certo? O livro de Braulio Bessa, Poesia que Transforma. O título do poema é Sonhar. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro é completo, não carece acrescentar, é sem graça, é insosso e é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá. Todo lá é direção. É a vida quase dizendo. E você quase entendendo. Basta ver com o coração. É amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei. Quase achei que era possível. Quase ouvi, quase falei. E claro, o principal quase, que é o quase acreditei. Acredite que sonhar também é compreender, que nem sempre o que sonha é o melhor para você e que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que fazem bem. O pouco que hoje é seu é o muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor. Ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Ter tudo isso já faz de você realizador. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente. Às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir, se transforma em borboleta, depois voa por aí. E aí, gostaram? Então assim é vocês. Continue a sonhar e logo, logo vocês vão realizar todos os seus sonhos. Então vamos lá. A primeira narrativa, o primeiro texto que vamos ler na aula de hoje é A Cigarra e as Formigas. É uma fábula, nós já estudamos aqui esse gênero textual, a fábula, né? Então é uma narrativa aí que os personagens são animais e que traz aí um ensinamento, uma moral pra gente, tá certo? Então vamos realizar a leitura. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê?
O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então a moral aí dessa fábula, os preguiçosos colhem o que merecem, certo? É uma fábula aí de Esopo. Então vamos lá. Então vamos interpretar um pouquinho, né? Um momento de compreensão, de a gente buscar entender aí um pouquinho sobre a história, sobre a fábula, né? A cigarra e as formigas. Então, primeiramente aí, quem está contando essa história? Quem é o narrador aí? Então, quem conta a história é um narrador observador, aquele que não participa da narração, tá? Ele não é um personagem, ele está ali só observando o que acontece ao redor ali da história, observando os acontecimentos, ele narra tudo, mas não participa de nada. E aí eu trouxe alguns trechos de falas lá da fábula que indica que quem está contando essa história é um narrador. Quando ele fala, ó, de repente aparece uma cigarra. Ou respondeu a cigarra. Ou ainda, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Tem outros exemplos também que encontramos trechos que representam aí a fala do narrador. Então, ele é apenas um narrador, como eu disse, observador, não é um personagem. Continuando. E quem são os personagens da fábula? Estão lembrados? Isso mesmo, somente a cigarra e as formigas, tá? Os animais, que são aí os personagens da fábula. Mais uma perguntinha. E quando aconteceram os fatos dessa história? Foi quando? Em relação ao tempo? Ó, foi num belo dia de inverno. Muito bem. Então, como observamos aí na nossa fábula, temos um narrador observador, que é um tipo de narrador. Então, o narrador observador, ele conhece toda a história, ou seja, está por dentro de todos os acontecimentos, porém não participa da história. Ele não é um personagem. Esse tipo de narrador é imparcial, ou seja, não emite opinião durante os acontecimentos da narrativa. Certo? E o foco narrativo dessa história, que tem o narrador como um observador, é na terceira pessoa do singular ou plural, certo? Então, ele, eles, ela, elas. E aí? Estão gostando? Estão compreendendo bem? Acredito que sim. Agora eu trouxe o mesmo texto para vocês. E nele nós vamos sublinhar de verde as falas do narrador e de vermelho as falas dos personagens, tá certo? Então vamos lá identificar aí. Então encontramos aqui, ó, a primeira fala, destaquei de verde, que é a fala do narrador. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Então tudo isso aí é a fala do narrador. Em terceira pessoa, ó. Terceira pessoa, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho. Podemos pensar aqui, se fosse um narrador personagem, né? Um narrador que fosse participante da história, ele poderia dizer, se ele fosse a formiga, né? Num belo dia de inverno, estávamos tendo maior trabalho para as reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados e de repente apareceu uma cigarra. E aí a gente vai modificando e transformando toda a narrativa aí, passando da terceira pessoa para a primeira. Mas no caso aqui, ele é um narrador observador apenas. Vamos ver outra fala dele. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Também uma fala do narrador. Respondeu a cigarra, também. Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então aí nós identificamos todas as falas do narrador. Agora de vermelho nós vamos identificar as falas dos personagens.
Então, ó, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Mas por quê? O que fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? E assim, esse texto curtinho, nós identificamos todas as falas, tanto do narrador quanto do personagem. Vamos continuar agora ainda nessa leitura e interpretação de texto, tá bom? E qual era aí o grande trabalho das formigas? Muito bem, ó. Secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados, né? Depois de uma forte chuva. Então, quando a gente está interpretando ou buscando compreender um texto, quando a gente não lembra, a gente pode voltar ao texto quantas vezes for preciso, tá certo? Porque às vezes, numa primeira leitura, a gente não compreende bem. E quando a gente faz uma segunda ou até mesmo uma terceira leitura, é que as ideias vão clareando. Então, ó, o que a cigarra pediu para as formigas? A cigarra pediu um pouco de comida para as formigas, pois estava com muita fome. E agora, vocês vão reescrever essa frase aqui, ó, substituindo a parte destacada. Então, lá no texto tem: as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. Então, quando a gente fala em substituição na produção de texto, né, a gente vai lembrar também de uma das nossas aulas, que foi sobre sinônimos, né? Então, quando nós estamos produzindo um texto, não é interessante ficar repetindo as palavras, repetindo os mesmos termos, porque isso empobrece nosso texto, não fica interessante e não chama a atenção do leitor. Então, uma forma aí de você substituir é trocar por sinônimos. Então, quando fala, ó, coisa que era contra os princípios delas, o que isso quer dizer? Bom, pode ser uma opção aqui, ó. As formigas pararam de trabalhar mesmo não considerando isso certo. Então, assim, coisa que era contra os princípios delas, então eram coisas que elas não estavam ali acostumadas a fazer, porque elas sempre tinham que trabalhar para garantir aí, né, a sua alimentação. E agora eu trouxe aqui, tá, uma proposta de produção textual para vocês. Colocar a mão na massa, praticar, porque a gente só aprende qualquer conteúdo com muita prática, com muita determinação. Então, qual é aqui a proposta aí para vocês textual? Então, vamos lá. Trouxe aqui a moral da fábula, certo? Que os preguiçosos colhem o que merecem. É a moral da nossa fábula que a gente leu, que a gente interpretou. Então, coloquei aqui uma folha de caderno mesmo para vocês, o título, que é a moral da nossa fábula, e a partir dessa moral da fábula A Cigarra e a Formiga, vocês vão produzir um texto com o mesmo título, certo? Lembre-se sempre, quando a gente escreve um texto, a gente sempre tem um leitor. Nós nunca vamos escrever para ninguém, certo? Quando a gente escreve um texto, a gente tem um leitor. Então, quem vai ser aí o leitor da sua produção textual? O leitor do seu texto será alguém de sua família, escolhido por você. Então, você vai escrever ali, você vai oferecer esse seu texto para uma pessoa de sua família ler. E aí, você tem que lembrar, todo texto ele tem um gênero textual. Então, que gênero aí você vai escolher para produzir aí o seu texto? Vai ser o quê? Pode ser um poema, um conto, pode ser outra fábula criada por você, pode ser a mesma fábula adaptada, né, com as suas palavras. Pode ser uma carta, uma crônica. Então, assim, vocês vão ficar à vontade, certo? Vocês vão produzir aí esse texto do jeitinho que vocês desejarem. Agora, lembrando dessas características, que tem que ter um leitor, lembrando do gênero textual e ficar atento aí a todas as características aí desse gênero textual, tá certo? E se depois vocês quiserem mostrar para mim o resultado desse texto, pode me procurar lá nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em receber vocês e fazer a leitura aí do texto. Então, vamos continuar. Então, nós já vimos o narrador observador. Agora, nós vamos para a segunda narrativa aí da nossa aula, só que vai ser apenas um trechinho do livro, tá bom? Para a gente conhecer aí o narrador onisciente.
Esse livro, pessoal, eu trouxe só um trechinho, mas o livro todinho está disponível aí na internet, certo? Para o público. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vocês podem baixar esse livro e ler. O título dele é Era Uma Vez. E ele foi escrito por um colega meu, certo? Felipe Chaves, o autor, lá do Ceará. Então, eu trouxe só um trechinho do livro para vocês observarem aí a diferença do narrador-personagem para agora o narrador onisciente. Então, diz assim, ó. Conto de Fadas deu um sorrisinho sem graça, mas não soube responder. Era uma vez ficou desolado. Não acreditava que ficaria para sempre ali, apenas enfeitando a prateleira. Então, assim, a gente percebe, Conto de Fadas e Era Uma Vez são os nomes dos personagens, tá? E a gente percebe que esse narrador aí, ó, que tá narrando aí esse fato, ele conhece um pouco mais dos seus personagens. Ele consegue perceber aí os sentimentos, as emoções dos seus personagens, tá? Então é muito mais profundo do que ser apenas um narrador observador, que o observador ele não está ali percebendo as emoções dos personagens, não está percebendo ali sentimentos, está apenas narrando aqueles acontecimentos ali, mas sem se envolver muito. Já o narrador onisciente não, ele se envolve, ele percebe mais, tá bom? Então, nesse trechinho temos aí um narrador onisciente. E espero que vocês tenham ficado curiosos, né, para ler a obra na íntegra. E vocês podem encontrar, pronto, aqui a capa do livro, ó. Era Uma Vez, o livro, de Felipe Chaves, ilustrações de Elane Oliveira. E faz parte da coleção Paique, Prosa e Poesia, lá do Ceará, e disponível para baixar, como eu disse, para vocês gratuitamente, ó. Pronto, vocês podem colocar também no YouTube o nome desse livro que vocês encontram ou lá no Google que aparece. E nesse site aqui, ó, vocês encontram outros títulos também disponíveis dessa coleção para baixar e ler à vontade, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos lá, falar mais um pouquinho aí desse narrador onisciente. O narrador onisciente, ele conhece tudo o que se passa na história, inclusive, ó, os pensamentos, sentimentos e outros aspectos subjetivos dos personagens. Este tipo de narrador não é um dos personagens, hein? Então, assim, mesmo ele participando ali, conhecendo, né, esse sentimento dos personagens, se envolvendo, mas ele não é um dos personagens. E o foco narrativo é em terceira pessoa, mas às vezes, ó, a narração também pode acontecer em primeira pessoa, já que o narrador está tão próximo aí dos personagens. Vamos agora para a terceira narrativa, onde nós vamos conhecer o último tipo de narrador, que é o narrador personagem, tá bom? Então vamos ler. A partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa, partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes e penteei-me. E, voltando ao meu quarto, vesti-me, calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então aí, ó, percebemos aí um trecho de um conto bem curtinho, né? Onde percebemos aí que o narrador ele é um personagem. Ele mesmo narra o que aconteceu ali com ele. Certo? Então, narrador, personagem. Mais um pouco das características desse tipo de narrador. Ele participa de toda a história ativamente. Ele é um dos personagens e narra os acontecimentos em primeira pessoa. No conto que a gente viu, que a gente acabou de ler, ele contou ali uma situação que aconteceu com ele, só tinha ele mesmo, falou da avó, né? Embora a avó não tenha participado, mas em narrações maiores também podemos encontrar esse narrador personagens
contando ali aquela situação do ponto de vista dele, mas com mais personagens aí inclusos. E agora a gente vai continuar identificando aí o tipo de narrador, certo? Trouxe outro texto para vocês, que é uma lenda que eu gosto muito, é Potira, As Lágrimas Eternas. E diz: a linda e meiga Potira amava o jovem valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço de pedra. Ambos encontravam-se frequentemente nas areias brancas do rio, onde permaneciam durante horas, admirando a natureza e trocando juras de amor, enquanto aguardavam o casamento. Certo dia veio a guerra. A tribo foi atacada por inimigos, partindo Itajibá para a luta. Ansiosa, Potira esperava sua volta, caminhando às margens do rio. Muito tempo depois, os guerreiros regressaram, informando a jovem que o chefe guerreiro havia morrido. Inconsolável, Potira voltava todos os dias à praia, a chorar sua grande perda. Sensibilizado com sua dor, Tupã, o deus do bem, transformou suas lágrimas em diamantes. Desta maneira, as águas levavam as preciosas pedrinhas até a sepultura do guerreiro, como prova do seu amor. Muito linda, né, essa lenda aí da Potira, eu gosto muito. Eu fiz até uma adaptação em cordel. Em outra oportunidade eu mostro para vocês. Então vamos aí identificar aí o narrador. De acordo com a leitura que a gente fez, com a sua interpretação, você acha que o narrador aí é o narrador observador, o onisciente ou o personagem? Temos aqui o 2. Você que vai responder um, viu? Por isso que eu não falei. E temos aqui o 2, a ratinha. Eu era uma ratinha que morava junto com a minha família numa casa de ratos construída no meio de um campo de trigo. Eu tinha o sonho de percorrer o mundo e a mania de meter o focinho pontudo em todo lugar. Um dia eu achei uma avelã. Era uma avelã enorme e bonita. Eu quis pegá-la, mas a avelã foi rolando campo abaixo, passou por cima das folhas secas e sumiu ao pé de uma árvore enorme. Eu saí correndo atrás e enfiei o focinho no buraco entre as raízes da árvore. Então esse conto popular aqui, ó, da ratinha, você também pode ler, reler, né? Quem é o narrador aí dessa ratinha? Tá fácil, hein? E você também vai continuar refletindo, certo? Trouxe aqui algumas questões onde você pode voltar ao texto, pode dar pausas, continuar seu estudo, independente desse vídeo, tá certo? E aí você pode responder aí no seu caderno essas reflexões aí, do texto 1 e do texto 2, tá bom? Porque não basta somente a gente identificar aí os narradores, mas é importante a gente compreender o nosso texto. Então, no texto 1, ó, por que Potira e Itajibá se separaram? O que a Índia fazia enquanto esperava a volta do guerreiro? No trecho, a linda e meiga Potira amava o jovem valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço de pedra. A palavra jovem se refere a quem? E a expressão chefe guerreiro? Na frase, Tupã, o deus do bem, transformou suas lágrimas em diamantes. De quem são as lágrimas? De que outra forma podemos dizer suas lágrimas? Você percebeu pela leitura e compreensão que teve do texto que as palavras suas, aliás, que a palavra sua se refere às lágrimas de Potira. Releia agora no último parágrafo do texto a palavra seu. Seu amor se refere ao amor de Potira ou de Itajibá. E aí no texto 2, vocês vão refletir. Com quem a ratinha morava? Onde ela morava? Qual era o sonho da ratinha? Por que ela não conseguiu pegar a avelã? E aí vocês vão refletindo e vão aí registrando suas respostas para compreender o texto melhor. Se vocês se interessarem também por esses textos ou outros textos que apresentam esses tipos de narrador, vocês podem realizar mais pesquisas e continuem estudando e lendo, tá certo? Assim, finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima aula.